A gente tem acesso à informação demais, tudo se tornou fútil, está todo mundo muito confortável. Por isso, entender que o nosso conforto faz parte desse processo de construção de dominação é muito importante. E aí a história de que eu comecei dizendo que os algoritmos são curadores melhores até do que nossos cônjuges, porque eles são tão confortáveis para a gente a ponto disso acontecer. Eu não acho que seja razoável a gente não entender que essa sensação de distopia e aquela frase, nossa, isso é muito Black Mirror, também é um mecanismo de dominação. Também é uma forma de olhar a tecnologia como dado e não virar e dizer isso aqui é uma forma ideológica de aplicar uma técnica e a gente deveria pensar em formas de aplicar uma técnica além disso. Se a gente não sair com essa esperança, eu odeio essa palavra, mas se a gente não sair com essa esperança de espaço que a gente estuda esse tipo de coisa, a gente não consegue avançar. Eu queria falar isso rapidamente, agora responder especificamente, frase a frase, as coisas. Uso de bots nas eleições. Uso de bots nas eleições é nada mais do que panfleteiro pago robotizado. É alguém que vai fingir que é um ser humano para entregar panfleto para outras pessoas dizendo... Não tem nada além disso, é capital puro e simples. Esse é o bot típico multiplicador. Né? Regulação da internet. Como advogado, eu sou um júri cético. Sou extremamente cético em relação à lei, principalmente em relação à lei para resolver questões de espaços ultradinâmicos. A gente não consegue regular numa velocidade tão rápida quanto a coisa consegue se transformar. Em relação a isso, em relação a toda a discussão sobre privacidade, eu também sou um cético da discussão do direito à privacidade. Sobre isso eu tenho um texto chamado A Esquerda e Big Data, no qual a conclusão final é se os trabalhadores todos os dados produzem, aos trabalhadores todos os dados pertencem. Por que eu sou cético em relação à privacidade? De forma bem simples. Justamente por conta da questão huxleyiana. Ninguém aqui é capaz de virar e dizer eu não quero que você mexa nos meus dados o tempo todo na internet. Ninguém aqui é capaz de banir todos os cookies, ninguém aqui anda com Ctrl+Shift+N, com janela privada do Google Chrome em todos os lugares. Porque o controle das pessoas em relação aos nossos dados nos dá muito mais conforto. Entre outras coisas, esse também é um mecanismo de resolução de problemas magníficos na nossa sociedade. Um dos primeiros usos funcionais do Big Data foi para resolver a questão da quarentena da gripe aviária. Se não fosse isso, se não fosse essa utilização que o Google deu de presente para o governo americano, a gestão de saúde do governo americano, você poderia ter tido a situação de botar quarentena de milhões de pessoas por conta de uma gripe, com medo de que fosse uma nova gripe espanhola. Você utilizou um mecanismo de Big Data, que é, na prática, um conjunto de pessoas abrindo mão da própria privacidade, dizendo, realmente eu pesquisei no Google que eu estou com o nariz escorrendo para saber o que era. Eles juntaram essas informações todas e a partir disso resolveram um problema de saúde sério. Essa é uma ferramenta que é possível ser bem utilizada. É verdade. A internet, tudo isso que a gente discutiu aqui, a questão dos algoritmos, aponta para caminhos que podem ser fortemente distópicos. Isso é uma possibilidade. Por exemplo, você mencionou essa coisa lá do jogo de beisebol, tudo. Tem um encontro que acontece anualmente, não lembro se ele é latino-americano ou ibero-americano, que chama Lavitz, que é um encontro que discute a questão de privacidade, enfim, todas essas questões ligadas à internet, algoritmos. O próximo vai ser em junho, em Salvador. E no Lavitz anterior, eu estava vendo, por exemplo, um trabalho sobre um sistema que foi instalado na alfândega australiana, que trabalha a partir do passaporte da pessoa, você capta dados dessa pessoa em vários lugares, e você faz uma previsão da possibilidade de dano que aquela pessoa pode vir a causar na Austrália ou não. E aí você libera ou não a entrada da pessoa. É um pouco uma forma, brincando que é uma forma de Minority Report, que é o precog, né, que é o cara que imagina que vai acontecer um crime. Isso é um uso absolutamente distópico e isso é real. Está operando hoje na alfândega australiana. Falei que ia falar isso, mas em compensação, não dá para sair aqui, se eu concordo com o Caio, com a ideia de que ludista, do tipo morte aos algoritmos. Né? Então isso é o terror, vamos voltar, vamos criar lá uma sociedade amish e vamos lá para Utah, sei lá para onde, vamos resistir a isso tudo. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer e não é desejável que aconteça.
porque esses instrumentos também podem ter usos extremamente interessantes. Por exemplo, ao mesmo tempo que o Google reforça essa questão do racismo e tudo, o Google tem uma startup dentro dele, por exemplo, que está trabalhando com diagnóstico a partir de algoritmos. E ela produziu diagnósticos de problemas de vistas na Inglaterra, ela se alimentou porque a Inglaterra ainda tem um sistema de saúde público muito grande, ele fez um contrato lá com o governo, se alimentaram dos dados do sistema de saúde público inglês, o algoritmo foi aprendendo a partir disso, e hoje ele produz diagnósticos sobre problemas oculares muito mais precisos do que qualquer médico, né? Vou fazer uma propaganda, não vou ganhar nada com essa propaganda, mas enfim, está saindo no mercado brasileiro agora uma maionese, que é uma maionese chilena, que faz muito sucesso no Chile, que é Not Mayo, porque é uma maionese sem ovo. Mas o que isso? Qual é o barato? Por exemplo, o que isso tem a ver com o algoritmo? Porque essa empresa, ela não se vende como uma empresa de alimentos, ela se vende como uma empresa de inteligência artificial. O que ela faz? Ela mapeia estruturas moleculares de alimentos para arranjar substitutos desses alimentos. Então a maionese dela é feita com moléculas de grão de bico, porque eles chegaram à conclusão que era a que melhor substituía o ovo. E ela está empregando para vários outros produtos. Então, gerar, por exemplo, sujeito que quer comer determinada coisa, mas ele tem intolerância a determinada substância. Então você produz aquela coisa sem aquela substância, sem que aquilo altere o gosto. Isso é inteligência artificial. Aliás, quem investiu na empresa foi o Jeff Bezos lá. Então, essa é um uso de inteligência artificial. Então, não é necessariamente só para essas finalidades distópicas. Tem uma série de usos positivos para que isso pode ser utilizado. E eu vou voltar disso lá no finalzinho. Uma outra coisa, não somos só nós que estamos gramando nesse negócio, não. Pegar, por exemplo, os meios de comunicação tradicionais também estão tomando uma surra em relação a isso. Né? A Globo hoje, por exemplo, está passando por um processo interno chamado Uma Só Globo, que é um projeto de unificar TV Globo, Globosat, Globo Filmes, Globo.com e Som Livre numa única empresa. E tendo como centro dessa única empresa não mais a TV Globo, mas o Globoplay. É a maior transformação que a Globo já passou desde que a TV Globo surgiu lá em 65. Por quê? Porque eles sabem que eles estão perdendo território. Quer dizer, óbvio que a Globo continua sendo poderosa, mas ela já está olhando lá na frente, dizendo assim, eu participo de um universo que é decadente, eu preciso saber lidar com essas novas questões, e eles também estão apoiando. Né? E parte da disputa com o Bolsonaro tem justamente a ver com o fato de que o Bolsonaro está utilizando outras cadeias de produção de sentido que não passam mais. O Bolsonaro não é o Collor. O Collor era um globo dependente. O Bolsonaro não é mais. E isso só é possível porque as questões mudaram. A internet surgiu, durante muito tempo, ela foi mantida com um discurso que era de um ultraliberalismo, quase que de um anarcoliberalismo. Para mim, a síntese disso é o John Perry Barlow. Ele tem lá o discurso de independência do ciberespaço, que durante muito tempo animava as pessoas que lidavam com a internet, dizendo assim, aqui o poder constituído não entra, isso aqui é anárquico, e isso aqui a gente define as nossas regras, o Estado, é um discurso anti-Leviatã, né? O Estado lá fora e nós aqui dentro tocando as nossas regras. Isso era um problema, porque não percebia que não há espaço não regulado. Todo espaço é regulado. Né? Na internet, quem define a arquitetura, quem escreve o código, faz a lei. Mesmo que isso não esteja explicitado, mesmo que você não tenha lá um organismo estatal que definiu a lei. Mas o sujeito que programa, o sujeito que define esse cara está regulando. E isso hoje está muito claro, está muito evidente. Então acho que isso é um fato positivo. Ninguém mais acreditaria naquele otimismo anarco-liberal de John Perry Barlow. Uma outra coisa, eu acho que, concordo com a tua descrença em relação aos mecanismos tradicionais de regulamentação, eu diria, mais até do que de regulação. De regulamentação. A gente faz uma lei, aí a lei vai ser cumprida, não sei o que. Nós estamos lidando com coisas muito mais dinâmicas. Nesse sentido, acho que a nossa sociedade está sendo chamada a repensar o próprio conceito de democracia.
A democracia que nós herdamos é a democracia jeffersoniana, acho que até mais, madisoniana, lá gerada no final do século XVIII nos Estados Unidos, com os seus pesos e contrapesos, com um monte de... Essa não lida mais com esses fenômenos. Nós estamos precisando pensar que novos mecanismos de democracia é esse, e nós estamos hoje meio que impotentes diante disso. Você citou, por exemplo, as duas cúpulas da ONU em relação à sociedade da informação. Eu tive o prazer de participar das duas, Genebra e Tunis. Era de uma impotência absurda para lidar com essas questões. Os próprios estados não sabiam muito bem como encarar esse desafio. Então, no fundo, o que a gente está precisando é repensar a própria democracia. Três coisinhas, juro. Uma coisa que você falou, excitação e bolha. É um mecanismo mesmo de excitação que nós estamos passando. Só que isso nos remete à formação das bolhas. Porque essa excitação... Primeiro que essa excitação ela tem impactos psicossociais. Né? Nós estamos todos meio doentes nesse processo. Né? Eu precisei tratar isso na minha terapia, estou sendo absolutamente sincero. Só tem uma coisa importante que eu acho que a gente tem que sempre lembrar, que 50% da população brasileira só acessa a internet. Então, assim, por um lado, acho que isso é um dado importante da nossa estrutura, né, como país, porque 50% é muito pouca gente. E desses 50%, parte das pessoas acha que a internet é o Facebook. Então, a relação com a internet, a relação ativa, né, a possibilidade de se apropriar e se entender nesse espaço, ainda é um processo muito longo. Aí já para conectar com uma outra resposta, acho que por isso a gente também não pode perder mesmo de vista a construção do espaço público em diversos níveis, em diversas camadas. E aí sim, a gente não pode perder de vista a comunicação comunitária nunca, eu acho. A comunicação, as rádios, né? As rádios ainda acessam boa parte da população brasileira. Tem lugares em que as pessoas de fato ainda não conseguem acessar a internet, né? E se a gente não tiver uma regulamentação desse espaço, uma universalização do acesso à internet, as pessoas vão continuar sem poder fazer parte. Outra coisa é a gente não perder de vista a comunicação pública, que é outra que está sofrendo um ataque direto, ainda mais agora no governo Bolsonaro, né, a EBC. Então acho que tudo isso não vai dar para entrar tanto no debate, mas precisa fazer parte da nossa construção. É internet, e aí comunicação pública também é produzir para circular na internet, mas em que bases de produção mesmo de conteúdo a gente tem, pelos quais a gente tem que lutar, para não perder e para conquistar, né? Sobre um pouquinho de marcos legais que você trouxe, eu acho que é super importante a gente falar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, assim, de um lado, a luta por ter a nossa proteção, né, por saber que dados nossos estão sendo coletados, a questão da instalação de câmeras, por exemplo, no Carnaval do Rio, a gente deu um texto semana passada, se não me engano, no blog do Intervoz na Carta Capital, sobre a instalação de câmeras no Carnaval do Rio. E aí, que é uma lógica de vigilância, boa parte da população não sabia nem o que estava acontecendo, foi em Copacabana, né? Que as câmeras foram instaladas, e tem uma série de estudos que já apontam muitos problemas nesse tratamento de dados a partir de câmeras para reconhecimento facial. Por exemplo, o fato de que o banco de dados é muito mais... Está no texto da Fernanda Bruno, e eu esqueci quem era esse segundo autor. O banco de dados é muito mais branco, por exemplo, o que dificulta, o que traz muito mais erros no momento de identificação, massificação de pessoas negras, por exemplo. Ou seja, tem um monte de relações racistas e que estão incluídas nessas lógicas, né? Então, falei da Lei de Proteção de Dados Pessoais, e tem o Marco Civil da Internet, né, que foi uma conquista enorme, mas que está aí nessa disputa para a implementação. Então, assim, o Marco Civil da Internet já traz questões relacionadas à liberdade de expressão, traz questões sobre também a nossa proteção de dados. Então, assim, de um lado, se a gente está disputando narrativas de outras formas, tentando, né, hackear e etc., de outro lado, a gente precisa debater regulamentação, né, debater...
Bom, acho que é difícil como fazemos a contranarrativa. Acho que cada grupo, acho que tem diversas maneiras. Acho que hackear o espaço da internet é um deles, assim, saber como usar, entender. A gente está aqui tentando entender. Isso aqui já é um espaço, acho que importante de debate, de buscar um pouco de autonomia, né? É possível, seria... Né? Como é que a gente lida com os algoritmos, por exemplo, no movimento feminista, nos debates feministas, como é que a gente lida para... O que seria um algoritmo feminista, né? Um algoritmo não heteronormativo? Vou deixar a pergunta para vocês, vou aproveitar. E como a gente saber como eles funcionam, saber como eles operam, também faz parte de como a gente pode se apropriar e entender que dados a gente consegue não entregar simplesmente para o sistema, para onde eles estão indo, de que forma a gente consegue operar junto para hackear, né? Então, e aí eu acho que é aí que a gente pode operar, pensar em lógicas de imaginação de futuro, né? Sair também, a conjuntura é super difícil, é difícil pra caramba, é um pouco apocalíptica, mas acho que a gente tem vários espaços de possibilidade e de buscar, sim, contranarrativas, né?